tudo bem, pessoal? Eu sou o professor Leonardo Bruno, sou professor de Física aqui do Colégio Araçá. Espero que vocês tenham feito uma excelente prova. A prova de Física da UES, no geral, ela estava bem elaborada. Nós podemos observar que, por ser uma prova de 20 questões, ela abordou praticamente todos os assuntos. Então, a gente não consegue observar assim, a falta de nenhum assunto especificamente. Então, nesse ponto, acho que a comissão lá foi muito bem sucedida. Podemos também, de cara, perceber que a prova da segunda fase, de Física especificamente, ela estava mais tranquila do que a prova da primeira. Então, a gente observou também essa mudança, Eu acho que a prova ela veio bem adequada, tiveram algumas questões teóricas. A gente pôde perceber também que o enunciado de algumas questões tinha algumas informações que, na nossa visão, não seriam necessárias. Eles estavam aqui explicando alguns conceitos, que teoricamente não seriam necessários, mas que eu acho que vão ajudar o candidato a ter mais tranquilidade e resolver adequadamente as questões. Tem dois pontos aqui que a gente gostaria de realçar. Na questão 17, na verdade na questão 19, houve aqui um pequeno problema no enunciado, na hora de informar os valores dos arcos seno e cosseno, Ele fala que o arco cosseno de 0,8 é 53 e o arco cosseno de 0,6 é 37. Na verdade, essas informações elas estão trocadas. Isso a gente tem um erro no enunciado, mas essa informação no final ela não prejudicou a resolução, porque o que interessava mesmo era a soma dos ângulos, Então essa troca ela não prejudicou a resolução da questão, mas é um ponto que a gente tem que observar. Um outro ponto aqui delicado também da prova está na questão 2. Por que a questão 2 ela pode ser, digamos assim, um ponto delicado da prova? Porque, no geral, aqui, ele se refere ao peso e à massa, e ele fala que o peso e a massa de um movimento em um elevador vão ser registrados por um aparelho. Então, obviamente, que nesse movimento, o valor registrado do peso e da massa ele pode se modificar. A gente sabe que quando o elevador ele acelera para cima, o valor indicado do peso e da massa, o peso aparente e a massa lá, se você subir numa balança, a balança ela vai registrar teoricamente uma massa maior. O peso também indicado vai ser maior, porque na verdade a balança está indicando o valor da normal, E quando o elevador acelera para cima, o valor da normal ele aumenta. Então a balança ela não mede o peso, ela mede a normal. E por ela medir a normal, depois lá fazendo uma relação, assumindo o valor da gravidade já previamente estabelecido, te informando diretamente o valor da massa. Então, os valores da massa e do peso, os valores aparentes, os valores registrados, eles podem mudar. Mas os valores reais, da massa e do peso, eles não mudam. Então, no movimento lá de subida, o valor do peso e da massa ele tem que permanecer constante. O valor não vai mudar. O que pode mudar é o valor registrado. E nas opções, a gente percebe que não houve esse cuidado, ao se referir ao peso e à massa, como sendo o peso registrado e a massa registrada. Então, por conta desse detalhe, nós temos um problema. Por quê? Porque se você for ler e for analisar exatamente o que está escrito aqui, a resposta correta é aquela que indica que a massa e o peso permanecem constantes, exatamente igual ao valor que é medido lá em repouso. Já se você for assumir que ele está se referindo aos valores do peso e da massa registrados, aí nós podemos ter duas opções corretas. Na letra A, ele fala que ao passar pelo segundo andar, tanto a massa quanto o peso apresentam um aumento. Se eu estiver me referindo aqui à massa e o peso registrados, eles vão realmente aumentar. Só que no item C, ele fala que ao passar pelo oitavo andar, tanto a massa quanto o peso... No item D, quando ele fala que o valor do peso pode variar ao longo de toda a subida, de forma que a medida do valor do peso do terceiro andar é maior, também estaria correto, Se eu assumir que ele está querendo se referir ao valor registrado. Então, resumindo aqui, se ele estiver se referindo aqui ao peso e à massa, aos valores do peso e da massa, os valores registrados, nós podemos ter duas opções corretas. Alternativa do gabarito 1, alternativa A e alternativa D. Agora, se a gente for analisar pelo que está estritamente escrito aqui, quando ele fala que a massa e o peso permanecem constantes, isso também está correto, certo? Porque realmente a massa não muda e o peso não muda. O que vai ter uma mudança é no valor registrado. Então, nesse ponto aqui, a comissão ela vai ter que avaliar, porque eu até entendo que o espírito da questão seria se referir aos valores registrados. Porque se você quer saber, como é que você faz para saber o valor da massa? Você tem que medir, tem que usar algum aparelho, certo? Não tem como fazer. E realmente a leitura ela vai variar.
Só que a gente estivesse se referindo ao valor da leitura, temos duas opções que são aceitáveis. E se a gente estivesse se referindo ao valor real, esses valores não vão mudar. Então, nesse ponto aqui, a gente entende que, pelo que está escrito, o gabarito é aquele que fala que os valores da massa e do peso eles não mudam. Agora, se a comissão, como eu acredito também era o espírito da questão, se referir aos valores registrados, nós teríamos duas opções corretas. Então, a comissão ela tem que avaliar essa questão 2, talvez seja o caso até de anular, porque eu imagino que isso vai causar uma confusão entre os candidatos, mas tirando essa questão, certo? E esse pequeno deslize lá, na hora de fornecer os valores dos arcos seno e cosseno de 37 e 53, a prova estava muito bem elaborada. Eu acho que a comissão ela foi muito feliz, né? Tinham questões teóricas, tinham questões aqui já de cálculo, né? Eu acho que, no geral, a prova ela foi boa e eu tenho, assim, segurança, né, que ela vai conseguir selecionar os melhores candidatos. Pessoal, muito obrigado. Até a próxima. Até mais.